Poderoso Deus, minha alma
forte, glorifica, adora. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu cumprimento a amada igreja na gloriosa paz do Senhor. Amém? Louvamos e agradecemos ao nosso Deus, né, pela oportunidade que Ele nos concede, estarmos aqui esta noite, noite de Pentecoste, para nos alegrar juntamente com os irmãos aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, irmãos, porque nós sabemos que o Senhor, Ele trata com o seu povo de diferente maneira, né? Ele trata comigo de uma forma, Ele trata com os irmãos de outra forma. Aleluia. Esta noite o Senhor me deu uma palavra que é bem conhecida dos irmãos, que está no livro de Atos, no capítulo 2, mas nós vamos dar uma viajada pela Bíblia, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glórias ao teu nome, Senhor. Só o teu nome que deve ser glorificado e exaltado. Glória a Deus. Porque a honra, a glória é para ti, Senhor. Aleluia. Amém? Diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estava habitando os judeus, homens religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. E quando naquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia e Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer dizer isto? E os outros, zombando, diziam: então, estão cheios de mosto? Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou sua voz e disse: homens judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, sejai-vos isso notório e escutais as minhas palavras. Até aqui a palavra do Senhor. Aleluia. Irmão, pode tomar tudo assim. Glória a Deus. Quando nós vimos esta passagem, nós entendemos que naquele dia o Senhor juntou ali o povo de todas as nações, né? Aqui fala, né, que foram todas as nações da Panfilha, Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, eram todas as línguas. E quando eles se cumpriu o dia de Pentecostes, que era uma festa, como hoje, né, nós estamos aqui, é uma festa, estavam concordantemente no mesmo lugar, estavam todos concordando com a mesma coisa. Estavam todos ali esperando o que o Senhor ia fazer. E naquele momento, o Senhor, né, foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas. Noutras línguas que nós entendemos aqui não é os mistérios com Deus. Eles foram cheios do poder de Deus. Porque o Senhor Jesus, quando ele subiu, ele disse que ia deixar o Consolador. E naquele dia ele enviou o Espírito Santo, porque nós vimos antes, no capítulo 14, aqui do verso 1, todos eles perseveravam unanimemente em oração e súplicas. Juntos, eles perseveravam em oração e súplicas diante de Deus. Quer dizer, os apóstolos, os homens de
Deus e as mulheres de Deus, eles eram unidos uns com os outros. Aleluia. E quando houve aquela festa, reuniu-se todo aquele povo ali de todos os países, como se fosse hoje. Aqui nós reunidos, brasileiros, com americanos, com uruguaios, com argentinos, com israelenses, né, com os próprios judeus que falam em outra língua também. Nós iríamos falar na língua deles, porque o Senhor deu poder naquele dia, como lá aconteceu na Torre de Babel, que o Senhor confundiu as línguas. Naquele dia ali o Senhor fez com que se entendessem, para que houvesse o poder de Deus naquele momento. Aleluia. E ali os homens foram cheios do poder de Deus, cheios da graça de Deus, e ali eles saíram para fazer aquilo que o Senhor tinha mandado, pregar o Evangelho. Aquilo foi a primeira manifestação de Deus na vida dos apóstolos, dos homens que estavam ali reunidos. Deus se manifestou através do derramamento do Espírito Santo. Hoje na nossa vida não é diferente, irmãos. Se nós não tivermos todos no mesmo Espírito, se nós puxar um para um lado e outro para o outro, mesmo nós somos o centro do mesmo ministério, a igreja, a liderança, os pastores, os obreiros, eles não vão receber poder de Deus. Porque aqui diz que eles oravam em súplicas, juntamente eles jejuavam, e eles oravam uns pelos outros, não era orando ao contrário, que muitas vezes nós temos visto isso acontecer, a gente já soube em alguns lugares de pessoas orando contra a própria família para que não dê certo. Pessoas que se dizem cristãs, que estão na obra, que estão representando a obra de Deus aqui na terra. E nós temos que entender, irmãos, que a partir do dia que nós entender que nós não somos contrário, né? Nós somos todos pela mesma causa, nós vamos ser cheios do poder de Deus. E os milagres vão acontecer como acontecia com os apóstolos. Né? A Bíblia fala que quando Pedro passava, a sombra dele curava. Né? Quando Paulo chegava nos lugares, as pessoas se transformavam. Né? O carcereiro estava lá, quando ele ouviu tudo aquilo, ficou apavorado, pensou que ia morrer. E Paulo estava lá, tinha calma, está tudo tranquilo aqui. Poder de Deus. Glória a Deus, aleluia. Poder de Deus, glória de Deus, graça de Deus. É isso que nós precisamos na nossa vida. É isso que nós precisamos. Orar um pelos outros para que nós venhamos a ser todos cheios do poder de Deus. Glória a Deus. Cheios do Espírito Santo de Deus. Aí nós vamos... São 3 partes que eu fui meditar para ver. Para que nós venhamos a ser cheios do Espírito Santo de Deus, tem que existir algumas outras coisas na nossa vida. Tem que existir os frutos do Espírito. Senão, não existe Pentecoste na nossa vida, não existe mover de Deus, porque não adianta nada eu dizer, mas eu não sei. Não adianta nada eu falar, mas eu não fazer aquilo que eu faço, que eu falo que vou fazer. E no livro de Gálatas, no capítulo 5, verso 22, diz assim: mas os frutos do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e as suas concupiscências. Amém. Se vivemos em Espírito, andemos também em Amém. Espírito. Amém. Para que aconteça a Pentecoste na nossa vida, não é só hoje. Não é só no dia do culto de Pentecoste. Todos os dias tem que haver o avivamento na nossa vida. Não importa a situação que nós estejamos vivendo. Não importa o estado que esteja a nossa vida, o nosso redor, o que está acontecendo. Importa sim que nós estejamos cheios da presença de Deus. E consiga carregar conosco os frutos do Espírito, para que seja notório na nossa vida o poder de Deus. Aleluia. Né? Quando nós, imagina, irmão, nós trabalhando na frente de um trabalho. Vem muitas coisas, o inimigo se levanta mesmo, mas nós sabemos que ele se levanta para cair, porque ele já é um derrotado. Isso nós não podemos nos esquecer nunca. Quando ele
aqui diz, ó, mas os frutos do Espírito é o amor, o gozo e a paz. Nós temos que ter paz. Sempre. Longanimidade, benignidade, bondade, fé e mansidão. Hoje em dia nós temos visto pouco disso. Pouco disso nós temos visto. Nós temos visto pessoas revoltadas, rebeldes no meio da igreja, liderando muitas vezes um povo que vai se tornar um povo rebelde. Né? Vai se tornar um povo rebelde. Por quê? Porque ele vê o líder muitas vezes com rebeldia. Porque o líder às vezes não respeita o líder, porque todo líder é liderado por alguém, não é? Nós somos liderados por Deus. Mas existe um líder na nossa vida e acima daquele que lidera tem outro líder. E aquele líder lidera outro, e o outro lidera, e assim é. Porque o nosso trabalho aqui é formar pessoas para fazer a obra. O nosso trabalho não é só ganhar almas, porque aqueles que estão na direção de um trabalho, eles são o pastor para cuidar a ovelha, para a ovelha gerar a ovelha. Ovelha gera ovelha. O pastor, ele cuida o rebanho, ele alimenta o rebanho, ele trata o rebanho. Por quê? Porque as ovelhas precisam ser tratadas, elas precisam ser cuidadas, né? Por quê? Porque o mundo jaz o maligno. Tem pessoas que às vezes eles até querem estar na igreja, mas se o pastor não tiver o jeito para cuidar, não tiver a palavra de sabedoria, não tiver a benignidade, a bondade, a mansidão e a temperança, ele não consegue conduzir o povo, porque ele se irrita com a fraqueza do povo. E aí, quando ele vai ensinar, ele pega o cajado e em vez de tocar a ovelha, ele, baixa o cajado das ovelhas. Aí as ovelhas vão embora, não permanecem na igreja. O Senhor, ele deixou tudo prontinho para nós fazer. Tudo. Basta que nós obedeça a palavra de Deus. Amém? Amém. A igreja pode glorificar, irmãos. Amém? Pode glorificar, irmão, porque o Senhor está aqui nesta noite. E Ele veio para tratar conosco. Porque a palavra de Deus, antes ela tem que tratar comigo, para depois ela tratar com a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Né? Se vivermos em espírito, andemos também no espírito. Não só no dia de Pentecostes, mas todos os dias, em todos os momentos, em todas as adversidades. Porque o Senhor Jesus, ele não prometeu que tudo ia ser lindo e maravilhoso. Ele disse que no mundo nós ia ter problemas, tribulações. Mas o quê? Que não tivesse bom ânimo. Aleluia. Porque ele tinha vencido, né? E nós também iríamos vencer. Então, nós temos que ter a certeza e a confiança de que tudo aquilo que o Senhor deixou aqui, Ele deixou exemplos para nós, para que nós entenda que aquilo que aconteceu lá no dia de Pentecostes pode acontecer hoje. Glória a Deus. Aleluia. Pode acontecer amanhã. Pode acontecer logo quando nós ir para nossa casa, sozinho, só nós e Deus. O Pentecoste, ele está em nós. Ele está na nossa vida. O avivamento, que tem tanta gente que procura, o avivamento muitas vezes se dá no meio da igreja. Aquele mover, aquela coisa assim, e é pulo, e é salto, e é grito, e é mistério com Deus, e aquela coisa toda. Quando sai lá do lado de fora do portão, já não se lembra de mais nada, e não sabe nada como é que vai fazer quando estiver numa situação difícil. Porque não tem maturidade espiritual, porque não tem conhecimento, porque não sabe que tem que ter fruto do Espírito. E para que tudo isso funcione na nossa vida, para que tudo isso venha a fluir cada vez mais, nós temos que também ter mais alguma coisa, né? Que eu já vou mostrar para os irmãos aqui, que está bem pertinho aqui. Aleluia. Vai glorificando, vai glorificando. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo e paz. Tá, essa que eu tinha lido.
Coríntios 12. Tá bem, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Diz assim, ó. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. 1 Coríntios. Glória a Deus. Já tinha deixado tudo marcadinho aqui, porque depois fica ruim para procurar, que essa Bíblia minha aqui, ela se cola e fica bem difícil de... Glória a Deus. Quem achar aí pode ler para mim 1 Coríntios, versículo 12, do 1 ao 11. Aleluia. Glória a Deus. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eres gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Portanto, vós quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é Senhor se não for pelo Espírito. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas o Espírito é o mesmo. Deus que opera tudo em todos, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um conforme para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outros a operação de maravilhas, e a outros a profecia, e a outros o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e outros interpretações de línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, operando todas as coisas, repartido particularmente a cada um como quer. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, aqui ó, o apóstolo diz assim, ó, acerca dos dons espirituais, não quero, irmão, que sejais ignorantes. Né? Nós devemos entender que Pentecoste, o Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo não é aquele momento que nós nos enchemos aqui e falamos em mistérios com Deus. Não. O mover de Deus, ele acontece no momento, mas o Pentecoste, o avivamento, ele tem que estar sempre na nossa vida, para que nós possamos vencer todas as barreiras que Satanás tentar colocar na nossa vida. Porque nós olhamos para a igreja e vimos os últimos dias da igreja aqui na terra. Os últimos dias nós vimos aqui o que tem acontecido. O inimigo, ele tem se manifestado, tem pessoas que estão há anos na obra, e eu acho que eles se cansaram de esperar que Jesus venha e começaram a retroceder. A vida deles começou. Eles estão assim, como diz assim o apegão crente, reinando, pé na igreja ou pé no mundo. Né? Eles trouxeram para dentro da igreja as modernidades do mundo e se esqueceram daquilo que o Senhor ensinou. E aí depois, quando não acontecem as coisas, os milagres não acontecem, hoje não acontece todo dia. Hoje não acontece todo dia. Há quanto tempo não se vê um paralítico andando, saindo, caminhando de dentro da igreja? Há quanto tempo nós não vimos alguém soltar as muletas de verdade, irmão? Verdadeiramente. Por quê? Porque alguns se confundiram nas coisas. Quiseram ser aquilo que não foram chamados. E começaram a torcer as coisas e fazer aquilo que é o seu bel prazer. Aquilo que fica bom para mim, porque o reino de Deus, olha, ele pode esperar um pouquinho. Agora é o meu reino, é a minha vontade, é o que eu quero fazer, Aleluia. é como eu quero fazer. Glória a Deus. O reino que espere. Jesus, ó, ele vai demorar, ele não vai vir muito cedo. Minha avó já dizia que Jesus ia vir, ela morreu com 100 anos e Jesus não veio.
mas nós observamos e vimos, os sinais já estão acontecendo. Aleluia. A própria apostasia já está dentro da igreja. Já está dentro da igreja. Nós vimos a liderança que eu digo, irmãos, é a liderança assim, universal da igreja do Senhor Jesus. Porque a igreja do Senhor Jesus, ela é uma na terra, só vai subir uma igreja. Não é a nossa igreja que vai subir sozinha, não é a mundial, não é a internacional, não é a batista, não é a presbiteriana, não. As placas não vão subir, vai subir a igreja do Senhor Jesus que estiver preparada. Aquela que estiver preparada vai subir. Não importa se for um dentro de cada ministério, de cada templo, vai subir a igreja do Senhor Jesus, porque Ele vai levar. Ele sabe que Ele está verdadeiramente preparando-se para quando o Senhor Jesus voltar. Porque diz a Bíblia que Ele vai vir como um ladrão. Ninguém vai ver. Se nós estivermos desapercebidos como as virgens, o que vai ser de nós? Aleluia. Como é que vai ser? Aí depois, imagina o desespero que vai bater naqueles que achavam que Jesus ia demorar muito para vir. Aí vai ser a grande tribulação, e aí não vai adiantar nada, vai ter que passar por ela mesmo. Hoje nós nos entristecemos quando nós olhamos e vimos irmãos, né? Sim, se chocando uns com os outros. Se chocando. Às vezes eu e o irmão lá todo atrapalhado, em vez de ajudar ele, vai lá e ainda, ó. Baixa a madeira, meu irmão. Nós somos povo santo. Às vezes nós somos raça eleita e sacerdócio real. Um povo santo, que é o sacerdócio real do Senhor, ele tem que ter os dons do Espírito Santo. Aleluia. E tem que existir nele a manifestação desse dom. A manifestação desse dom. O amor. Onde está o amor? Alguém por acaso pode me dizer se viu ele passar por aí? Eu tenho visto muito pouco. Eu me pego às vezes assim. Às vezes eu chego na frente do espelho e olho e digo, Senhor, eu acho que está tudo tão errado na minha vida. Eu acho que eu não faço isso, eu acho que eu não faço aquilo. Mas a gente não consegue se analisar se olhando no espelho, né? Porque sempre a gente não vai achar defeito na gente, mas a gente tem. E tem muitos que precisam ser cuidados. Tem muitos que precisam ser tirados da nossa vida. Para que nós possamos ser verdadeiramente o templo do Espírito Santo. Para que verdadeiramente nós venhamos ser cheios da presença de Deus. Né? Para que o Espírito Santo, quando nós abrir a nossa boca, haja um mover na nossa volta. Que quando nós cheguemos num lugar, as pessoas possam sentir a glória de Deus na nossa vida. Aleluia. É? A glória de Deus, ela tem que estar na nossa vida diariamente. Aleluia. Louvado é teu nome. Não importa se lá na minha casa eu estou passando por uma dificuldade, talvez nesse momento eu até pense assim, mas a pastora não imagina o que eu estou passando. Eu também não imagino o que eu passo. Eu também não imagino o que eu passo para estar aqui. Aleluia. É um preço bem alto isso. É um preço alto. Mas eu tenho que estar aqui, eu fui chamada. Glória a Deus. Glória a Eu Deus. tenho que estar lá no meu trabalho, eu trabalho com criança, minha casa pode estar cheia de problemas, de luta com o inimigo, ó, tenta, mas eu tenho que chegar no meu trabalho sorrindo, porque eu lido com crianças. O Espírito Santo tem que estar na minha vida. Glória a Deus. Todos os dias. Quando eu me levanto, 7 horas da manhã, eu já peço, Senhor, tem misericórdia da minha vida, Senhor, me ajuda. Me ajuda para que eu vença esse dia. Para que eu possa me alegrar um pouquinho sem isso. Glórias a Porque ti. a alegria, muitas vezes a gente até não tem aqui, mas a gente tem o gozo do Espírito na vida. Aleluia. Santo és tu, Senhor. Glória a Deus. Às vezes a gente queria que as coisas fossem diferentes. Né?
Às vezes nós olhamos, eu queria que a minha vida fosse assim, assim, mas não é isso que o Senhor preparou para mim. Não é isso que o Senhor preparou para ti. E Ele está te preparando para que um dia tu possa estar lá onde tem um bom e melhor. Nós sabemos que aqui, ó, não adianta nada. Nós vamos correr para vencer, para chegar. O apóstolo Paulo diz que nós temos que correr. É como se nós fôssemos atletas, né? Temos que vencer todas as barreiras. Às vezes eu fico olhando a Paralimpíadas, aquilo que me chama muita atenção. Pessoas com pernas que não são as delas, mas elas vencem aqueles obstáculos. Pessoas que não têm os membros superior nem os inferiores, eles nadam, né? Eles ganham, eles vencem. E nós estamos perfeitos, irmãos. Vamos perder a carreira, não vamos combater o combate. O inimigo, ele está furioso. A Bíblia diz que ele anda ao derredor, rugindo como um leão, né? Mas eu acho que ele não passa de um gato desdentado mesmo, né? Ele já está debaixo do céu. Amém. Né? Glórias a ti, Senhor. Então, irmãos, que o Espírito Santo que habita na tua vida, não só no culto de Pentecostes, ele venha se manifestar na tua vida. Glória a Deus. Mas que os dons do Espírito Santo, eles sejam diariamente na tua vida. Glórias a ti, Senhor. Todo dia. Louvado, Todo dia na tua vida. Os frutos do Espírito, a bondade, a paz, o gozo, a longanimidade. Glórias a Quanto Deus. mais nós ajudar, quanto mais nós trabalhar em prol dele, mais o Senhor vai trabalhar em nosso favor. Aleluia. Eu sei que o povo tem se esforçado, eu sei. Eu sei que o povo tem se esforçado. Mas o Senhor quer mais. Glórias a Deus. E nessa noite eu tenho a certeza que Deus me deu essa palavra para aquele que está fraco, aquele que está desanimado. Aquele que às vezes olha e diz assim, não vai dar certo mesmo. Eu vou parar por aqui. Mas Deus manda te dizer nessa noite que não para. Aleluia. Não para porque Ele tem algo grande. Aleluia. Aleluia. Porque se Ele não tivesse algo grande para você, você não seria tão perseguido. Porque Satanás sabe. Glória a Deus. Aleluia. Deus sabe que quando Deus perguntou para Satanás de onde ele vinha, disse que vinha de rodear a terra. E ele tinha visto Jó, não tinha? E ele não disse que Jó só temia a Deus porque tinha tudo em fartura, em abundância? Assim ele faz hoje, a mesma coisa. Ele fica ali cuidando o que nós estamos fazendo para poder fazer fofoca para Deus. Porque ele é um fofoqueiro. Aleluia, Senhor. Né? Por isso nós temos que andar aqui, ó, pedir para Deus mansidão, que hoje é difícil, porque a gente sai na rua e as pessoas parecem que elas sabem que a gente serve a Deus, aí que parece que elas vêm assim para tribular a gente, para ver se a gente sai da graça. Um dia numa fila eu quase apanhei, porque eu fui fazer um favor com uma mulher. Eu tirava a fatura no Nacional e a fila era enorme assim, né? E aí a senhora chegou na hora, tinha uma nas minhas costas, eu estava no meio, uma na minha frente, conversava. A senhora tira para mim a fatura, a da frente? Tiro. Aí a outra da trás, a senhora tira? Eu tiro, claro, eu fui tirar a da frente, fui tirar a minha, fui tirar a da outra. E a outra que estava lá no fim da fila começou a me dizer um monte de desaforo, porque a fila estava grande mesmo. Mas ela começou a achar que eu estava plantada ali, que eu não sabia fazer. Ela me xingou simplesmente porque ela era ignorante. Por quê? Porque as pessoas são assim, eles têm pressa para tudo. Né? Eles têm pressa para tudo. O mundo vive já no maligno mesmo, que a gente vê as pessoas tudo atribuladas na volta da gente. Tudo. Às vezes a gente chega nos lugares e as pessoas falam, te deixam tonta de tanto que fala. Se a gente não tiver os frutos do Espírito, irmão, a gente xinga, a gente briga mesmo. A gente tem que estar na nossa vida todos os dias. Aleluia. O Espírito Santo, Glórias a o ti, poder de Senhor. Deus, a glória de Deus, quando a gente entrar num lugar assim, ela tem que estar na nossa vida. Aleluia. Isso é o que nos faz vencer.
É isso que nos faz andar para frente, é isso que nos impulsiona, é isso que nos traz a realidade e a verdade do o porquê que nós fomos chamados. É o poder de Deus na nossa vida. Glória a Se não Deus. existir o poder de Deus, Ei, não existe. glória.